trajetória artística, né? Como foi essa recepção da família? Quando eu tinha 15 anos, o papai falou assim, já que ela tem tanto jeito assim, ele não estava mais com a mamãe, né? Aí então ele disse assim, como ela tem tanto jeito assim para arte, eu ainda estava no colégio de freira, eu vou levar ela no Van Bach. O Van Bach era um cliente dele, que era um pintor holandês de péssima categoria, horrível, fazia umas paisagens, bom, é o que o povo adora comprar, né? Aí ele disse, mas eu tenho que ir nas suas aulas com ele porque ele é muito mulherengo. Ele morava até na Via Niemeyer. Eu detestei essa aula com o Van Bach. Eu estava achando aquilo um porre, né? Acho que foi a primeira e última aula que eu fui. Aí pro papai também foi bom, porque ele se livrou daquele compromisso, né? Um dia ele apareceu lá na casa de mamãe com um monte de tinta brasileira, mas esqueceu de trazer os pincéis. Eu fiquei tão excitada que eu passei a noite toda pintando com o dedo. E o meu primeiro quadro foi um Jesus assim sendo açoitado, mas você só via o corpo dele e aquela cara assim, sabe, agonizante assim. O papai ele rasgou com navalha todos os meus quadros depois, quando ele descobriu que eu estava estudando pintura. Eu tinha já vários quadros, tá entendendo? Mas foi descartado esse do Jesus ou... Esse de Jesus não foi descartado, a mamãe guardou porque era Jesus, né? Ela guardou, os outros foram jogados fora, né? Foi assim, quando eu comecei a achar que eu era assim, o máximo, eu tinha uns 16 anos, eu fui no Jorge da Montmartre para tentar vender meus quadros, porque eu não tinha dinheiro. Papai, a separação causou muito problema econômico para o nosso lado da família. E então eu não tinha, eu era adolescente, queria comprar roupa e tal, sei que lá. Fui lá no Jorge da Montmartre e disse, eu queria vender os meus quadros, não sei o que lá. Aí ele falou assim, olha, você tem muito talento, mas eu aconselho você ir nesse meu amigo. Aí deu o cartãozinho com o endereço do Frank e o telefone. Aí o Frank morava aqui, na Bulhão de Carvalho, onde você saltou. Bem pertinho mesmo da esquina, agora hoje em dia é um prédio. E na garagem da casa dele, ele fazia a escolinha dele. Aí eram os cavaletes que ele mesmo deve ter construído, e tinha assim, várias alunas lá. E a gente ficava desenhando em papel de pão. Eu tinha assim uma resma de papel de pão e a gente ficava desenhando. Era giz, papel de pão, umas tintas fedorentérrimas que ele mesmo fazia lá com os pigmentos, com cola, sei lá o quê. Eu desenhava. Todas essas coisas estão todas perdidas, né? Eu desenhava muito criança, ou então natureza morta. E comecei a trabalhar, papai proibiu de lá, né? E a mamãe deixou. O papai me monitorava, assim, tinha um radar que ele ficava... Mas a mamãe, eu acho que dava uma proteção nessa área. Então, eu comecei a trabalhar com o papai, na casa de saúde dele, fazendo negócio de arquivo, para poder... Foi meu primeiro trabalho. O papai era péssimo patrão. Eu detestava aquele trabalho também. Imagina, eu disléxica fazendo arquivo. Mas eu ganhava um dinheirinho e com esse dinheirinho eu pagava o Frank. Aí o Frank soube e disse assim, você não precisa pagar mais não, você pode fazer as aulas de graça. Você tinha quantos anos? Eu uns 16 anos. Aí eu sei que papai depois ficou sabendo que eu estava sendo aluna do Frank, tanto assim que eu acho que foi... Eu tinha uns 17 anos quando foi a exposição dos 11 do Rio, lá em São Paulo. E ele foi comigo. Ele foi comigo e minha irmã, a gente ficou num hotel horrível na Avenida São João. Papai era usura toda a vida. E o museu era na Rua São Luís ainda. E como se deu esse contato? O Frank, né? Porque foi o Frank, o Bardi. O Frank era uma pessoa enturmada. Ele tinha... Marco Bercovitch era muito amigo dele, o Iberê era muito amigo dele. O Iberê de vez em quando ia lá no ateliê dele. Não, o Frank naquela época, o ambiente de arte era muito pequeno. Você lembra quem participou eu me lembro de uma menina chamada Margarida Zobaran, nem sei como eu consegui lembrar do nome dela agora.
E depois dos 11 do Rio, você teve contato já com o Iberê? Eu não sei como é que eu acabei no Iberê, só sei que eu estava querendo. É, o Iberê ensinava lá na Urca, que tinha uma escolinha que pertencia ao governo, à prefeitura, sei lá, ele dava aula nesse lugar. E tinham as irmãs Barbosa, que eram duas gêmeas, filhas de um escritor famoso, que agora me esqueço o nome dele, e, e a Elizabeth. Então eu ficava de turminha com essas três. Então, aí mas o Vergara apareceu mais no Iberê na época, depois que o Iberê saiu dessa escolinha e foi lá pro ateliê dele. E o Iberê gostava da gente, né, dessa turminha de jovens. E aí depois a gente mudou lá pro ateliê dele. Mas as aulas dele lá no ateliê era muito engraçado, porque ele não falava quase. Ele era um cara muito trancado, né? Eu adorava falar sobre política. Aí tinha umas reuniões assim de fim de semana que o pessoal ficava discutindo política. Então o que a gente ficava fazendo lá? Ficava limpando pincel do Iberê, limpando prancha de gravura. E a gente aprendia por osmose. Eu me lembro muito bem de uma coisa que o Iberê falava assim. Se você, o outro disser que ele duvida, você não fique duvidando. Se você tem certeza, você fica com a sua certeza. Agora, se o outro tiver certeza e você duvida, você também fique com a dúvida. Então é a tal história, ele paria, deixava você no mundo, né? Ele foi uma das minhas parteiras. Meu trabalho mudou muito depois que eu fui para lá. Quer dizer, foi uma constelação de fatores, porque naquela época o Vergara estava junto com o Antônio Dias, o Gershman, Roberto Magalhães. Era um grupo, o Clube do Bolinha, como dizia Ana Maria Maiolino. Na mesma época que eu fiz a minha primeira exposição, em 64, eles estavam fazendo a exposição deles também, a primeira. Aí eu olhei para aquilo e eu olhei para o meu trabalho. Meu trabalho é um trabalho ultra adocicado. Até tem uma coisa aqui que eu posso te mostrar. Nossa, eu não tinha a menor comparação, tá entendendo? Aí eu disse assim, meu Deus, o que eu estou fazendo? Não, isso não, até nessa entrevista que Marisa Alves de Lima, que não assinou a entrevista que ela fez comigo, com o nome dela, fez Ana Karina, ela deve ter feito para ganhar dinheiro a minha entrevista, porque ela assinava a entrevista com todo mundo, não comigo não. Eu estava expondo e eu dizendo para ela, não, eu estou sentindo que eu tenho que fazer uma mudança. Foi aí que eu aportei na nova figuração. Eu ia muito na Galeria Relevo, do Jamboguice, que essa turma toda ia, né? E nessa época, em 64, eu já estava na escola de arquitetura. Porque eu fui fazer arquitetura para dar um diploma para o meu pai, porque ele não queria que eu fosse artista, né? Quem trabalhava com o Jean era o filho do Macier, e ele era meu colega na escola. Então a gente ia muito lá, os nossos colegas, tinha os colegas da escola que eram metidinhos a ser assim, conhecer de arte e tal. Então a gente ia muito lá na galeria do Jean. E o Jean expunha um pessoal de Paris, teria que colocar no Google para ver o que ele expunha naquela época, que era o pessoal, o Jean que trouxe, de uma certa maneira, a nova figuração para o Brasil. O Iberê mostrava muito o grupo Cobra. Aquilo, evidentemente, fez a minha cabeça olhando aquelas coisas. Então os meus quadros começaram a ter aquele gestual mais impressionista e tal, e foi se acalmando e entrou aí, quer dizer, essa coisa impressionista, ela já tinha uma certa nova figuração, mas foi se acalmando e entraram nos Ecolines, nos Guaches. E eu andei lendo, a minha cultura sobre arte era muito rala, mas eu andei lendo coisas sobre o Da Vinci e descobri aquela frase do Da Vinci, que o Da Vinci diz que para você tentar ver as imagens nos muros, nos velhos muros que se formam no musgo e tal, aí eu comecei a jogar tinta no papel com muita água
e ficava aquelas manchas assim. Então eu comecei a pegar as imagens que eu via, era quase como um teste de rochar, né? Eu já tinha mais ou menos na minha cabeça trabalhar em cima desse papel da mulher por causa da minha relação com meu pai, tá entendendo? A relação que eu tinha com esse namorado com quem eu saí de casa depois para morar com ele, que era um cara que nunca me assumiu. Ele dizia, ora me apresentava para as pessoas importantes, ele me apresentava como amiga. Para as pessoas que ele tinha ciúme, no pessoal dos bares de Ipanema, ele falava minha noiva. Então era assim, na casa dos Magalhães Pinto eu era amiga, nos bares de Ipanema eu era noiva. E então eu pirava, porque eu saí de casa por causa que ele me incentivou a sair de casa para morar com ele, né? E eu sofri demais com essa minha saída de casa, que foi uma das primeiras meninas da minha época. Ninguém saía de casa naquela época, as pessoas só caíam de casa para casar. Foi uma total loucura. Olha, uma novela assim, TV Globo, olha, foi uma... Eu era muito garota ainda, né? Então isso tudo foi imensamente intenso. Eu saí de casa com uma roupa no corpo. Eu saí um Réveillon, a minha mãe começou a gritar comigo, minha mãe era uma pessoa adorável, o Hélio de Sica adorava ela, a Lígia Clark adorava ela, os meus amigos acharam ela assim uma pessoa sedutora, o Bill, ela seduz o Bill para burro. Mas a minha relação com a minha mãe é uma coisa muito complicada. Minha mãe é assim de uma perseguição, né, em cima de mim, ela é super controle, tá entendendo? Então, tudo ela quer decidir por mim. É um negócio, e ela briga, ela falava alto, e aí eu respondia e tal. Aí então, um dia disse assim, eu peguei, eu fui um Réveillon com esse cara, e aí a gente já tinha alugado apartamento e nunca mais voltei para casa. Saí com a roupa de corpo. Não tinha nada. Depois eu ficava usando as camisas dele. E eu não sei porquê, eu acho que eu tinha um jeans lá. Aí era o jeans e a camisa dele. Fui trabalhar eu trabalhava em vários lugares. Trabalhei na Galeria Barcinski. Trabalhei, que era um saco também trabalhar lá. Enfim, dei aula. Minha vida foi muito dura. Sempre. Acho que agora está ficando mais fácil. Embora o corpo, agora o corpo não aguenta tanto tranco, mas espiritualmente eu acho que eu estou tranquila. E esse tipo de situação você acha que fez o seu trabalho nessa época dar um pulo? Eu tinha tanta garra de realmente ser uma artista boa, tá entendendo? Eu queria ser um artista que valesse a pena. Olha, esse desenho aqui teve uma época. Depois você desenha, depois você fotografa. Esse desenho aqui foi de uma época, eu acho que é posterior, mas eu teve uma época que eu desenhava assim, com essas linhas. Uhum. O Frank dizia assim, está muito cedo para você trabalhar assim. Você está querendo tirar uma de Matisse. Quando você tiver 40 anos, tudo bem. Mas por enquanto você vai ter que fazer ainda uns outros exercícios. O Frank era muita coisa de técnica, tá entendendo? Tanto assim que foi uma coisa assim que me amarrou um pouco, até o Iberê foi realmente minha parteira. Eu devo muita coisa ao Frank, mas eu acho que o Iberê foi a pessoa que me deu a mim mesma, tá entendendo? Porque o meu trabalho, no princípio, era muito eco da coisa do Frank. Então, eu era muito exigente comigo mesmo, eu era uma pessoa muito... Você estava falando que você era exigente, eu era assim... me dava muito prazer trabalhar, mas eu ficava naquela coisa. Eu tinha um lado de disciplina muito grande. E eu acho que essa coisa de querer realmente fazer um trabalho bom, não só me levou a trabalhar muito, mas também querer experimentar outras coisas. Eu sempre fui muito experimentadora.
Tanto assim que quando criança, eu me lembro muito bem, eu tive ter uns 12 anos, não sei, nem me lembro mais, eu só acho que minha mãe também nem deve se lembrar, mas a gente morava ainda em Copacabana, no Posto 6, no 9º andar. E a minha mãe tinha saído e deixou a minha e minha irmã sozinhas. E no dia anterior tinha tido uma festa lá em casa, uma comemoração de alguma coisa. E a minha mãe sempre gostou de botar muita flor na casa e tal, nessas ocasiões. Eu nem sei se o papai ainda vivia com a gente, eu acho que sim, era bem pequena ainda. Aí o que aconteceu foi o seguinte, eu tinha lido, a mamãe tinha me dado aquela coleção de livros, Tesouros da Juventude, e nesse livro eu li sobre a história de Nabucodonosor, os Jardins Suspensos da Babilônia. Eu fiquei encantada com aquilo, achei aquilo assim uma coisa mirabolante. Aí então, o que eu fiz? Peguei todas as flores e entre os tacos do assoalho, parquet, né? Eu tirei a cera entre os tacos, eu e minha irmã de ajuda, né? Aí eu enfiei as flores entre os tacos, a casa ficou toda assim, um jardim. E quando a minha mãe abriu a porta, nós estávamos regando as flores na sala de jantar. Eu acho que essa foi a minha primeira instalação. Aliás, eu tenho um plano de refazer isso num outro patamar. Quer dizer, essa coisa de experimentar, de descobrir, eu sempre fui muito abelhuda, adorava escutar a conversa dos outros, saber das coisas. Meu tio, o irmão de mamãe, era diplomata, sempre contava muita história. Ele tinha servido na Pérsia, tinha servido na Inglaterra durante a guerra. Então, para mim, quer dizer, era um mundo mágico, né? Essa coisa da certeza, né, de ser artista, por exemplo, quando eu fiz essa primeira exposição na Alpendre, eu vendi tudo praticamente. Eu tenho uma fotografia da galeria cheia de gente, porque eu era mais ou menos a garotinha de Ipanema, eu era a menininha bonitinha que frequentava os bares e tudo. E o pessoal de Ipanema levou gente, o pessoal da escola de arquitetura levou gente, tudo, foi muita gente. Só não foi minha família. Aí eu fiquei tão prosa que eu era tal, que eu resolvi largar a escola. E larguei assim, nunca mais fui na aula. Aí o papai tinha prometido até um carro para mim naquela época, porque lá no Fundão, para eu chegar no Fundão, naquela época eu tomava assim, era um ônibus daqui até a cidade, da cidade até a cidade, onde até a porta do Fundão, e do Fundão até a escola era outro ônibus, eram 3 ônibus. Eu tinha que sair às 5 horas da manhã, eu tinha que acordar às 5 horas da manhã para estar na aula às 8 horas. Aí então eu larguei a escola e papai ficou sabendo. Naquela época eu estava trabalhando no IBGE. Eu ainda trabalhava de tarde, eu trabalhava no IBGE. A matemática sempre me perseguiu. Eu acabei dando aula de matemática. Eu até acabei gostando, mas eu dislexia com negócio de número, já viu, não era um casamento ideal, né? Então, mas eu dava aula de geometria, na verdade. Até para uma menina que era também colega lá do Frank Schaeffer. Que essa garota foi uma pessoa que até teve um papel interessante na minha vida, porque o pai dela trabalhava no Cruzeiro e ele conhecia Esclia, Djanira, e foi até a Djanira me comprou um quadro, Esclia me comprou um quadro nessa época. Me lembro muito bem do quadro que eu vendi para a Djanira, eu gostava daquele quadro. Eu estava imitando mais ou menos um pouco a Primavera do Botticelli. Aí então era uma cabeça assim, cheia de flores e tal. Era o meu retrato, assim, cheio de flores e tal. E o quadro que eu vendi para os Clear, não me lembro, acho que era uma criança. Quando eu larguei a escola, o papai disse assim, não tem mais carro, agora você se vira. E ele passou raramente a falar comigo. Aí, quando eu saí de casa, então, nunca mais, né? Eu deixei de falar com meu pai durante 7 anos. E a minha mãe também, fiquei muito tempo sem falar com ela, muito tempo mesmo. Porque a mamãe tinha umas coisas assim, sabe aquela coisa assim de praga, vai acontecer isso, assim. Aliás, meus pais, eles sempre foram praguentos, porque quando eu disse que ia morar nos Estados Unidos, que eu estava namorando um rapaz americano, que eu estava apaixonada por ele, que eu ia casar com ele. Mal sabia eu que ia levar 13 anos para eu casar com o Bill, né? Mas
O meu pai disse assim, esse homem vai te matar. Gente. Aí, não, as pessoas diziam as coisas piores, Gente, você pode que imaginar. horror. Eu sempre remei contra a maré. Foi sempre uma maré assim, altas ondas. A minha família é assim, ímpar. Olha, quando eu decidi ir morar, eu tinha uma tia arquiteta, ela ainda está por aí. Ela era ex-mulher do irmão de mamãe, tal diplomata. E ela morava em São Paulo. Ela foi uma pessoa que me deu uma certa força e tal, até na primeira exposição da Galeria Alpendre, ela tirou umas fotos minhas. Eu estava querendo conhecer o Augusto Rodrigues, foi até que escreveu ele e o... Ai meu Deus, Pascoal Carlos Matos escreveram a apresentação dessa exposição. E ela me levou lá para falar com ele e tudo. Me lembro que ela tirou umas fotos minhas e tudo. Ela falava, ela era arquiteta. Aí ela me dava uma certa força. Mas quando eu decidi ir para os Estados Unidos para morar com o Bill, quando eu viajei para os Estados Unidos para morar com o Bill, porque quando eu vim dos Estados Unidos eu trouxe um laboratório fotográfico, eu deixei meu laboratório fotográfico com eles, deixei meus filmes, deixei um monte de negativo lá com ela, deixei uma cadeira design que eu tinha ganho do Portijo, que foi um cara com quem eu vivi uma época. Bom, e deixei muita pelada, né? Muita coisa. Eu tenho uma amiga em São Paulo, casada hoje em dia até com um arquiteto, um cara que acho que tem um certo nome lá em São Paulo. Nós estamos assim meio afastados porque ele é fã maníaco do Niemeyer e eu tenho algumas objeções contra o Niemeyer. Eu tinha, né? Agora, coitado, Niemeyer morreu, mas quer dizer, eu acho que existem pessoas fantásticas que não conseguiram aparecer mais por causa da presença do Niemeyer na arquitetura brasileira, que nem, por exemplo, Paulinho Mendes da Rocha, que para mim, adoro a obra do Paulo e acho ele um grande arquiteto, né? Eu fiquei na casa dela em São Paulo quando eu decidi ficar com o Bill, tá entendendo? Antes de eu ficar com o Bill, eu decidi, fiquei na casa dela. A minha tia passou uma madrugada lá de carro e jogou todos os meus papéis no quintal dela, assim, como se fossem folhas mortas, tá entendendo? E eu perdi muitos negativos que estavam com ela. Nossa, mas ela te deu uma explicação? Nunca. Eu deixei de falar com ela. Eu tô habituada a perder coisa, Aretusa. A grande parte da minha obra está nessa mala aqui. E nos portfólios que estão lá. Mas a maior parte da minha obra está aqui, nessa mala. Porque eu me lembro, é mais ou menos a mesma recordação que eu tenho de uma entrevista com Lígia Clark. Uma entrevista, foi uma conversa que eu tive com Lígia Clark. Eu estava com ela e tal, eu disse assim, mas Lígia, onde é que está o teu trabalho? Perguntei para ela. Aí tinha um baúzinho pequeno no quarto dela, eu disse, tá tudo aí. Sabe? A vida vai te tirando as coisas. Hoje em dia eu olho para trás, assim, é como se eu olhasse para uma caricatura. Realmente eu passei amargos momentos de fel. E a vida foi muito amarga para nós dois em termos econômicos, né? E ele sofreu muito também. Ele também estava saindo de uma separação, a mulher, quando ela soube que o divórcio ele estava pedindo por minha causa, foi uma barra muito pesada. Então, quer dizer, eu acho que a gente... E depois quando ele mudou a gente se mudou para o Texas, o Bill estava muito inseguro, porque ele começou a ensinar muito tarde na vida, já estava com 40 anos, né, mais. E aí, então, mas ele foi, nossa, uma pessoa esforçadíssima, ganhou o que ele ganhou lá, a cátedra e tudo. Mas foi tudo conquistado, assim, sabe, assim, tudo muito... as ajudas vieram,
Não, isso não posso dizer que não veio. Por exemplo, quando eu apliquei para Guggenheim, o Keats escreveu dando uma carta de recomendação. Teve pessoas que olharam para mim que deram suporte, tá entendendo? Mas eu tinha também um problema com dentro, por exemplo, o ambiente aqui no Brasil, e lá também eu era, na verdade, uma brasileira. Brasileiro, o Eurídice que dizia assim, nunca diga nos Estados Unidos que você é latino-americana, porque eles vão te confundir com botero. A arte latino-americana só começou a aparecer nos Estados Unidos depois de 1983, 84. Isso foi... Olha, essa revista Flu que eu editei foi a primeira publicação sobre arte experimental latino-americana nos Estados Unidos. As pessoas acham que eu estou contando lorota, mas não é verdade. O Hélio de Sica também não era uma pessoa muito... O Hélio era conhecido e respeitado por pessoas que sabiam o que é arte. Por exemplo, Kenneth McShine, a Dory Ashton, foi inclusive ele que me apresentou a todos eles, a Kenneth, a Lucy Lippert, tá entendendo? Foi o Hélio que me apresentou essa gente. Eu dei o nome do Sil, dei o nome do Paulo Bruschi, acho que dei o nome de Ana Maria Maiolino também, dei, com certeza, Paulo Bruschi, Roberto Evangelista, esses nomes com certeza eu dei para Guggenheim. E o Cildo e o Paulo Bruschi ganharam, né? O Paulo Bruschi até ganhou antes do Cildo, o Cildo ganhou depois. Mas quando o Cildo foi para os Estados Unidos, não sei nem se ele já estava com a Guggenheim naquela época. Aí ele apareceu lá em casa com Vilares, com Luiz Vilares. Eu tirei até umas fotos dele, era muito bonitinho o Cildo. E aí a gente ficou assim meio amigo, eu já estava morando com o Bill, né? E aí ele ficou meu amigo, aí começou a ir nas exposições que eu fazia. Eu acho que ele ficou assim mais interessado no Bill, tá entendendo? Mas ele sempre me tratou bem, mas eu acho que ele... Eu não sei, sinceramente, eu acho que existe assim uma coisa ainda meio machista, apesar das mulheres terem feito um trabalho fantástico dentro da arte brasileira, que eu acho que as mulheres fizeram realmente, gente muito boa, nossa, tanto aqui como em São Paulo, mas existe uma tonalidade machista dentro da arte brasileira. Eu acho que, sabe, uma coisa assim de tentar segurar assim, a coisa do mercado, do melhor posição, sabe? Tem... Eu ainda sinto isso, sinceramente. Mas isso hoje ainda? Ou eu acho que vem, a coisa vem sendo desgastada daquela época para cá. Mas tá muito melhor hoje em dia, né? Mas eu acho que quer dizer, existe a possibilidade assim, de umas pessoas, sabe, terem assim, uma presença grande, como por exemplo a Anabela Geiger, agora a Ana Maria conseguiu finalmente. Mas eu acho que é uma batalha meia dura. A não ser que tenha assim umas... Não sei, aí eu não sei quais são a relação das pessoas, como é que é a transa. Eu vejo assim, por exemplo, exposições em que a maior parte é homem, coletivas, a maior parte é homem. Tem 2 ou 3 mulheres e o resto é tudo homem. Não sei, pode ser que eu esteja enganada, pode ser que eu esteja ainda sob os vapores ainda do passado, mas isso você sentia muito forte. Não. Naquela época era barra pesada, mas era uma coisa assim, principal. E a Lígia Clark uma vez me falou, disse, olha, mulher inteligente sempre fica sozinha, homem não gosta de mulher inteligente. O homem tem medo de mulher inteligente. E olha, mesmo americano, que é essa coisa assim, que é mais companheiro em determinados aspectos, eu chamo o Bill de talibã, porque ele é ultra controlador. Quer dizer, eu consigo voar porque a minha cabeça ninguém segura. Mas... E nos Estados Unidos, você sentiu isso também? Eu senti outra coisa nos Estados Unidos, eu senti uma coisa muito interessante. Aqui no Brasil, como eu era uma mulher livre, os namorados que eu tive, eu estava sempre em busca do amor ideal.
Então era tudo sempre aquela... Me apaixonava, ficava, me interessava por um cara, tentava, né? E nada acontecia. Eu jogava, na verdade, eu estava sendo usada, né? Uma débil mental que estava sendo usada, mas pode ser até que uns e outros realmente gostaram de mim, mas acontece que eu também, como era uma pessoa tímida, eu também não me colocava muito, né? Então, mas eu tinha muitos amigos homens, não eram só gays, tá entendendo? Mas eu gostava de conversar com homem como amigo, tá? Porque eu achava que a cabeça do homem tinha uma outra maneira de perceber a vida, não sei. Aí então, porque geralmente naquela época, mulher se juntava, eu tinha umas 2 ou 3 amigas que eram pessoas muito interessantes, até inteligentes e tudo. Mas as mulheres se juntavam para falar sobre homem, falar o problema que estava, que o namorado, que não sei o que lá, que largou, não sei o que, e ficava naquela psicanálise de grupo, né? E com o homem o papo era diferente, era um papo mais objetivo, você conversava sobre livro. Eu não me recordo de conversar sobre livro com mulher naquela época. Não era uma conversa sobre, vamos conversar sobre teatro de Chardin. Não, eu aprendi sobre teatro de Chardin com um amigo meu, que realmente, foi um amigo, nunca foi namorado meu, que hoje em dia até é o embaixador. Mas é uma pessoa muito inteligente, eu curtia a cabeça dele. Então eu tinha vários amigos homens, que não era nada além daquilo. Nos Estados Unidos, eu tentei fazer amigos homens, mas nos Estados Unidos americanos é muito difícil ele aceitar esse papel. Ele olha para a mulher e diz assim, se ela está olhando para você é porque tem algum interesse. Eu senti isso. Aí eu falei com uma americana conhecida minha, que conhece o Brasil, já esteve no Brasil, e ela falou, não, você tem razão, é isso mesmo. Aliás, os Estados Unidos é bem compartimentado, né? Tudo é compartimentado lá. E isso nessas relações de arte também, exposições? Olha, nos Estados Unidos, eu estou bagunçando as tuas perguntas. Não tem problema, eu também. Nos Estados Unidos, em Nova York, quer dizer, como eu tinha vivido lá em Nova York antes, eu sempre senti muito independente. Em Nova York eu tomava aquele metrô e ia para onde eu queria, né? E o Bill, naquela época, não me controlava tanto, não. Mas eu também não controlava o Bill. Ele desaparecia. O Bill tinha uma tendência a sair pela porta e não dizer para onde ia. Eu ficava numa aflição. Mas então, eu trabalhava de vez em quando também, fazia uns freelances. Mas depois que eu fui para o Texas, eu fiquei muito prisioneira dele, dependendo do carro, da carona dele. Porque no Texas tudo era feito através do carro, né? Então, me reporta a pergunta mesmo que você estava fazendo. Que se nos Estados Unidos até, se você sentia esse certo clube do Bolinha mesmo? Não, é isso que eu queria dizer. Não, na universidade, quando nós chegamos em Austin, Texas, a universidade devia ter uns quase 45 a 48 professores no departamento de arte. Apenas 8 eram mulheres. E eu, inclusive, até fiz concurso para até a cátedra que o Bill inventou, né, a transmídia, e eram 70 e tantos candidatos. Eu ganhei o 3º lugar. Só que o primeiro e o segundo podiam fazer uma defesa oral, e o 3º lugar não. O 3º lugar era prêmio de consolação, né? Então eu nunca entrei, a universidade me tratou mal para burro. Olha, o que eu sofri por causa daquela universidade, eu tanto sofri que eu fui fazer psicanálise por causa disso. Voltei a fazer psicanálise porque foi uma barra muito grande. Eu ia nas exposições com o Bill, as exposições dos alunos, dos professores, eu era tratada que nem uma janela ou uma porta. As pessoas não falavam comigo. Eu era mulher do cafezinho quando os alunos vinham em casa. Mas foi um horror. As mulheres da universidade não me queriam lá, evidentemente. Então, as damas, né, do departamento, as
senhoras Mas elas assim eram mais importantes. Artistas, plásticas, renomadas lá dentro dos é, Estados algumas Unidos. eram renomadas, outras realmente tinham algum nome. Aliás, a que é renomada, que chegou na universidade muito mais tarde, no final dos 90, que é uma artista figurativista, a Melissa Miller, é a única mulher que ficou minha amiga. Você precisa ver o que as pessoas dizem sobre o Brasil. Quando nós estávamos para vir agora, aliás, mudou muito o tratamento depois do Lula, né? Mas até o Lula participou lá de um programa importante de televisão, de entrevista. Mas o cara é não gosto dele, mas ele entrevista gente muito interessante. Entrevistou o Caetano, entrevistou o Lula, de brasileiro. E ele... Mas depois dele, o Brasil entrou no palco, né? E aí, então, algumas pessoas... porque teve um cara que veio para o Brasil e que ele disse assim... Eu não estava contando com tudo aquilo. Eu não estava esperando tudo aquilo. Ele veio para uma Bienal. Eu não estava contando com aquilo tudo.